Você reconhece esta cena? Você está jantando e, aos seus pés, uma bolinha de pelos fofa te encara com um olhar que derrete o coração. Pense bem. O que pode acontecer de mal com um pedacinho de comida da sua mesa? Pois esse gesto de carinho, essa pequena concessão, pode se tornar uma passagem só de ida para o seu pet. Hoje vamos falar sobre o fast food felino. Vamos desvendar 10 alimentos que, à primeira vista, parecem inofensivos, mas que na verdade são um veneno mortal para o seu gato. E eu prometo, alguns itens desta lista vão realmente te surpreender. Antes de começarmos nossa análise, é crucial entender uma coisa simples. Gatos não são mini-humanos vestidos de pelúcia. O metabolismo e o sistema digestório deles são radicalmente diferentes dos nossos. Eles são carnívoros estritos, 100% predadores. O que para nós é um lanche saudável, para eles pode ser o mesmo que tentar abastecer um carro de corrida com água em vez de gasolina. O organismo deles simplesmente não foi feito para isso. Ignorar esse fato é a principal causa das tragédias que acontecem em nossas cozinhas. Bem, vamos começar com a nossa lista negra. E no topo da lista, um verdadeiro espião da cozinha, disfarçado em praticamente um em cada 2 pratos. Estamos a falar da cebola e do alho. Sim, aqueles ingredientes que para nós são indispensáveis em sopas, assados ou molhos. Para nós, são um tempero aromático. Para o seu gato, um assassino silencioso. Então, qual é o problema? Tanto a cebola como o alho, em qualquer formato, seja cru, cozido, seco ou em pó, contém compostos chamados disulfetos e tiosulfatos. Pode parecer complicado, mas o seu efeito é muito simples e devastador. Uma vez no corpo do seu gato, estas substâncias atacam os glóbulos vermelhos, ou eritrócitos. Imagine que os glóbulos vermelhos são como pequenos caminhões que levam oxigênio a todas as partes do corpo. Pois bem, a cebola e o alho simplesmente danificam estes caminhões, impedindo-os de transportar oxigênio. Esta condição é chamada de anemia hemolítica. Os sintomas podem não surgir de imediato, mas sim ao longo de vários dias. O seu gato pode ficar letárgico, fraco, com falta de ar e as gengivas pálidas. Em casos graves, a urina pode adquirir uma tonalidade escura e avermelhada. E o mais traiçoeiro de tudo, mesmo um consumo pequeno, mas regular, por exemplo, se o seu gato lamber os restos de um molho do prato, pode levar a um envenenamento crônico. Por isso, lembre-se, nada de sopas, molhos ou carne picada que contenha o mínimo vestígio de cebola ou alho. Agora, vamos falar de uma sobremesa que, para muitos, é sinônimo de puro prazer: o chocolate. Este é, talvez, o item mais conhecido e mais perigoso da nossa lista. Para nós, é uma forma de alegrar o dia, um verdadeiro antidepressivo em barra. Mas para um gato, é uma toxina poderosa que ataca diretamente os órgãos mais vitais, o coração e o sistema nervoso. O grande vilão por trás disso tudo é uma substância chamada teobromina. No nosso organismo, existem enzimas que a quebram e eliminam facilmente. Já o organismo felino é praticamente indefeso perante ela. A teobromina se acumula, atingindo uma concentração crítica, e age como um estimulante potentíssimo. E o que acontece em seguida? O coração do gato começa a bater a uma velocidade assustadora. Surgem tremores musculares, inquietação e vômitos. Em casos mais graves, tudo isso pode evoluir para convulsões, coma e, infelizmente, até parada cardíaca. E lembre-se de uma regra crucial: quanto mais escuro o chocolate, maior o perigo. O chocolate amargo e os chocolates de culinária contêm a dose máxima de teobromina. O chocolate ao leite, embora contenha menos, ainda é tóxico. Portanto, nada de bombons, biscoitos ou sorvetes de chocolate. Mantenha essa doçura o mais longe possível do seu bichinho. Chegou a hora de desmistificar um dos mitos mais antigos e enraizados que conhecemos desde a infância. A imagem de um gatinho fofo a beber leite de uma tigela
é familiar a todos. Vemos isso em desenhos animados, contos de fadas, em postais. Parece que gatos e leite são uma dupla perfeita, feita no céu. Mas, infelizmente, a realidade é bem mais prosaica e nada agradável para a digestão dos nossos amigos felinos. A grande maioria dos gatos adultos sofre de intolerância à lactose. Sim, exatamente como acontece com muitos humanos. O segredo está numa enzima chamada lactase. Quando os gatinhos nascem, o corpo deles produz bastante dessa enzima para que possam digerir o leite materno. Isso é vital para a sua sobrevivência. No entanto, assim que o gatinho cresce e passa a comer alimentos sólidos, a natureza decide que a lactase já não é necessária. A sua produção diminui drasticamente ou cessa completamente. E é aqui que começa o problema. Quando um gato adulto bebe leite de vaca, o seu organismo simplesmente não consegue digerir o açúcar do leite, a lactose. Qual o resultado? A lactose não digerida segue diretamente para o intestino grosso, onde provoca fermentação. O resultado são inchaço, gases, dores abdominais e, claro, diarreia. Essencialmente, ao dar leite ao seu gato, está a causar-lhe uma séria perturbação estomacal. Apesar de o gato poder gostar do sabor do leite devido à sua gordura, a melhor bebida para ele sempre foi e sempre será água fresca e limpa. O próximo item da nossa lista de alimentos perigosos pode ser uma verdadeira surpresa, talvez até um choque. Isso porque vamos falar de algo que costumamos considerar um símbolo de saúde e vitaminas: as uvas e as passas. Pequenas e doces frutas que adoramos adicionar a bolos, saladas ou simplesmente comer às mãos cheias. Mas para os gatos, estes frutos, aparentemente inofensivos, são uma sentença de morte para os rins. Até hoje, os cientistas ainda não conseguem determinar com certeza absoluta qual toxina específica nas uvas provoca essa reação. No entanto, o facto é que bastam algumas uvas ou passas para causar insuficiência renal aguda nos gatos. É uma das intoxicações mais rápidas e devastadoras. O que acontece? Os rins do animal simplesmente param de funcionar. Eles não conseguem filtrar o sangue e remover as toxinas do corpo. Os sintomas de intoxicação desenvolvem-se muito rapidamente, geralmente dentro de 24 horas. O gato fica apático, recusa comida e começa a vomitar. Pode começar a beber muita água, ou, pelo contrário, parar completamente de urinar. Este é um estado crítico que exige assistência veterinária imediata. Sem tratamento de emergência, as chances de sobrevivência são praticamente nulas. Portanto, lembre-se de uma vez por todas: uvas e passas são um tabu absoluto para gatos. Nem uma única fruta, nem mesmo uma que caia por acidente, nem como petisco. Qualquer festa ou celebração na nossa casa transforma-se automaticamente numa zona de perigo para os nossos animais de estimação. E não é só por causa da abundância de comida proibida. A principal ameaça, muitas vezes, esconde-se nos copos. Sim, estamos a falar do álcool. O que para nós é uma forma de relaxar e celebrar, para um gato é veneno puro e líquido. O organismo felino, em particular o fígado e os rins, é totalmente incapaz de processar o etanol. Mesmo uma quantidade minúscula de álcool, insignificante para os padrões humanos, pode causar uma intoxicação gravíssima. Não estamos a falar de um copo cheio, mas sim de apenas 1 ou 2 colheres de chá. Essa pequena quantidade pode ser suficiente para uma tragédia. O que acontece a um gato se ele acidentalmente provar álcool? Os sintomas são muito semelhantes aos da embriaguez humana, mas manifestam-se de forma muito mais grave. Inicialmente, observam-se dificuldades de coordenação, um andar cambaleante e desorientação. Seguem-se vômitos, diarreia e dificuldade respiratória. A temperatura corporal baixa e o nível de açúcar no sangue diminui drasticamente. Nos casos mais graves, pode levar a convulsões, coma e paragem respiratória. Lembre-se que o cheiro doce de um licor ou vinho pode atrair um gato. Por isso, nunca deixe copos com bebida sem supervisão
e limpe imediatamente quaisquer gotas derramadas. A curiosidade de um gato pode custar-lhe a vida. O seu ritual matinal, que o ajuda a despertar e a carregar as energias, pode esconder um perigo mortal para o seu gato. Estamos a falar de cafeína. Ela não está presente apenas no café, também se encontra no chá, tanto preto quanto verde, no cacau, em refrigerantes, como os de cola, em bebidas energéticas e até em alguns analgésicos. Para o organismo felino, a cafeína é um estimulante superpoderoso do sistema nervoso central e do coração. Se para nós uma chávena de café tem um efeito revigorante, para um gato, mesmo uma pequena dose pode ter o impacto de uma bomba. O seu metabolismo simplesmente não é capaz de processar uma substância como essa. Os sintomas de envenenamento por cafeína são alarmantes e manifestam-se muito rapidamente. Literalmente, meia hora a 1 hora após a ingestão da substância, o gato torna-se hiperativo e inquieto. O coração começa a bater a uma velocidade vertiginosa, o que pode levar a arritmias cardíacas. A pressão arterial sobe. Surgem tremores musculares que podem evoluir para convulsões generalizadas. Nunca permita que o seu gato lamba ou beba da sua chávena de café ou chá. Fique atento às borras de café, aos saquinhos de chá usados e aos grãos de café espalhados. Para o pequeno organismo de um gato, até mesmo essas pequenas quantidades podem ser suficientes para uma dose tóxica. Este impulso matinal de energia é exclusivo para nós, humanos. Agora, vamos falar sobre uma ameaça oculta que espreita no mundo dos produtos ditos saudáveis e dietéticos. Essa substância é o xilitol. Talvez você não reconheça o nome, mas certamente já se deparou com ele. É um adoçante popular encontrado em uma vasta gama de produtos, em produtos de panificação dietéticos, gomas de mascar sem açúcar, pastas de dente, doces, xaropes para tosse e muitas outras guloseimas. Embora o xilitol seja considerado uma alternativa segura ao açúcar para os humanos, para gatos e especialmente para cães, é um dos tóxicos mais perigosos. Seu mecanismo de ação no organismo deles é radicalmente diferente do nosso. Ao ser absorvido pela corrente sanguínea do animal, o xilitol provoca uma liberação massiva de insulina do pâncreas. Como sabemos, a insulina é responsável por reduzir os níveis de açúcar no sangue. Devido a essa liberação anormalmente alta, o nível de glicose no sangue do animal cai para patamares criticamente baixos. Esse estado é conhecido como hipoglicemia. Ele se desenvolve de forma fulminante, às vezes em apenas 30 minutos após o consumo do produto. Os sintomas são gravíssimos: fraqueza súbita, perda de coordenação, vômitos e convulsões. Mas não para por aí. Em doses elevadas, o xilitol atinge o fígado de forma devastadora, causando necrose hepática aguda, ou seja, a morte das células do fígado. Na maioria dos casos, essa condição é fatal. Por isso, leia sempre os rótulos dos produtos, especialmente daqueles rotulados como sem açúcar, e mantenha-os fora do alcance de cães e gatos. No universo da alimentação para pets, há uma crença popular de que tudo o que é cru é sinônimo de saudável e natural. Muitos tutores, desejando oferecer o melhor aos seus animais, optam por alimentá-los com carne, peixe ou ovos crus. A lógica parece simples. Afinal, na natureza selvagem, predadores consomem suas presas exatamente dessa forma. No entanto, frequentemente esquecemos que o nosso gato doméstico não é um leão selvagem, e um produto de supermercado não é um rato recém-caçado. O principal perigo dos produtos crus são as bactérias. Primeiramente, destacam-se a Salmonella e a E. coli, Escherichia coli. Esses micro-organismos podem estar presentes em carnes cruas, aves, ovos e peixes. Para o nosso organismo, com sua forte acidez estomacal, essas bactérias podem passar despercebidas, mas para um gato, uma infecção assim pode ser fatal. Os sintomas de salmonelose ou colibacilose incluem vômito intenso, diarreia, muitas vezes com sangue, febre e desidratação.
Filhotes e animais idosos com sistema imunológico enfraquecido são particularmente vulneráveis a essas infecções e as enfrentam com maior dificuldade. Além disso, ovos crus contêm a enzima avidina, que interfere na absorção da biotina, uma das vitaminas do complexo B. A deficiência de biotina pode levar a problemas de pele e pelo, bem como a distúrbios neurológicos. Portanto, se você deseja dar carne ou ovos ao seu gato, sempre os submeta a cozimento. Esta é uma forma simples e confiável de proteger seu pet contra perigosas infecções bacterianas. Ainda sobre alimentos crus, vale a pena destacar uma categoria que encerra uma dupla ameaça: o peixe de rio cru. Muitos tutores, por hábito ou tradição, ainda acreditam que o peixe é o melhor petisco para o gato. No entanto, o peixe cru, especialmente o de rio, pode causar danos irreparáveis à saúde do seu felino. Para além do perigo já mencionado de contaminação por bactérias e parasitas, que são muito mais comuns em peixes de rio do que nos de mar, existe ainda outra ameaça, oculta e muito traiçoeira. Em algumas espécies de peixe, como a carpa, o lúcio e o brema, encontra-se uma enzima chamada tiaminase. Pode soar científico, mas a sua ação é extremamente destrutiva. A tiaminase destrói no organismo do gato a tiamina, mais conhecida como vitamina B1. Ora, esta vitamina é vital para o funcionamento normal do sistema nervoso e do cérebro. Participa no metabolismo dos hidratos de carbono e fornece energia às células. O que acontece se o gato comer este tipo de peixe regularmente? Desenvolve-se uma deficiência de vitamina B1. Isto leva a distúrbios neurológicos muito graves. Inicialmente, surgem sintomas como perda de apetite, salivação excessiva e pupilas dilatadas. Em seguida, a coordenação é afetada. O gato começa a tropeçar, a desequilibrar-se e a inclinar a cabeça para trás. Em última instância, pode levar a convulsões e à morte do animal. O tratamento térmico destrói a tiaminase, tornando o peixe seguro. No entanto, lembre-se que uma dieta baseada em peixe não é, no geral, equilibrada para gatos. Depois de um jantar farto, é comum sobrarem ossos, de frango, de costeletas ou do caldo, e a tentação de dar essa gostosura ao seu gato surge afinal, predadores roem ossos. Mas aqui reside um dos enganos mais perigosos. Há uma enorme diferença entre um osso cru, que um predador tritura com carne e cartilagem, e um osso cozido da sua sopa. Quando um osso passa por tratamento térmico, seja cozido, frito ou assado, a sua estrutura muda. Ele se torna frágil e quebradiço. Em vez de ser desgastado, esse osso estilhaça-se em fragmentos minúsculos e afiados como lâminas, e é aqui que o verdadeiro perigo começa. Esses fragmentos afiados podem causar sérios danos ao trato digestivo do gato em qualquer um dos seus pontos. Eles podem arranhar ou até perfurar a delicada mucosa do esôfago, estômago ou intestino. Isso pode levar a hemorragias internas e peritonite, uma inflamação da cavidade abdominal que é fatalmente perigosa. Além disso, os estilhaços de osso podem ficar presos na garganta, causando asfixia, ou formar um bloqueio no intestino, resultando em obstrução. Essa condição requer uma cirurgia imediata e complexa. Portanto, lembre-se de uma regra simples: nada de ossos cozidos. Nunca. Não é um petisco, mas sim uma arma potencial que você, sem saber, entrega ao seu animal de estimação. Agora, vamos falar de um produto que, nos últimos anos, se tornou um verdadeiro símbolo de alimentação saudável para nós: o abacate. Comemos ensaladas, preparamos guacamole, espalhamos no pão torrado. À primeira vista, este fruto verde parece ser pura saúde. Mas para os nossos gatos e muitos outros animais, o abacate é um verdadeiro veneno. Em todas as partes do abacate, na polpa, no caroço, nas folhas e até mesmo na casca, encontramos uma toxina fungicida chamada persina. Nós, humanos, não somos sensíveis a ela, mas para os gatos,
Essa toxina pode ser muito perigosa, embora eles sejam menos suscetíveis do que, por exemplo, as aves. A intoxicação por persina nos gatos afeta, em primeiro lugar, o sistema digestivo, causando vômitos e diarreia. Mas o maior perigo reside no seu potencial impacto no coração e nos pulmões. Em casos graves, a persina pode provocar o acúmulo de líquido na cavidade torácica e ao redor do coração, o que resulta em dificuldade respiratória e pode levar à morte do animal. Além da toxicidade da polpa, existe também um perigo mecânico. O caroço do abacate, se um gato tentar roer ou engolir, pode causar asfixia ou uma obstrução intestinal. Por isso, se você é fã de abacate, certifique-se de que o seu amigo peludo não tenha o menor acesso a ele. Deixe que este superalimento permaneça apenas no seu prato. Muitos de nós adoramos passar a noite em frente à televisão, petiscando umas nozes. É uma delícia e, à primeira vista, até parece saudável. Mas, se o seu gato estiver ao lado, observando com curiosidade o seu petisco crocante, jamais partilhe com ele. As nozes são mais um alimento que é completamente inadequado para a dieta dos gatos. Em primeiro lugar, nozes como as pecãs, amêndoas e, principalmente, as nozes comuns, são extremamente ricas em gordura. O pâncreas dos gatos não está preparado para processar uma quantidade tão grande de gordura. O consumo regular pode desencadear um ataque de pancreatite nos felinos, uma inflamação extremamente dolorosa e perigosa do pâncreas, e, nos casos mais leves, causará vômitos e desconforto gastrointestinal. Em segundo lugar, existe um tipo de noz que é particularmente tóxico para os animais, a macadâmia. Mesmo uma pequena porção desta noz pode provocar fraqueza, tremores musculares, vômitos e febre nos gatos. O mecanismo exato dessa toxicidade ainda não é totalmente compreendido, mas seus perigos são bem documentados. E, em terceiro lugar, não devemos esquecer o perigo físico. Nozes inteiras, principalmente as maiores, podem causar asfixia se o gato tentar engoli-las. Além disso, podem ficar presas no trato digestivo. Por isso, por mais que o seu bichano peça de forma implorativa, mantenha a tigela de nozes longe do seu alcance. E quanto às frutas, já sabemos que as uvas são extremamente tóxicas para eles. Mas há outro grupo de frutas que deve ser mantido longe dos gatos: os cítricos. Estamos falando de limões, laranjas, tangerinas, toranjas e limas. À primeira vista, o que haveria de mal em frutas tão suculentas e ricas em vitamina C? Para os gatos, no entanto, o perigo reside no seu aroma e composição únicos. Todas as partes das plantas cítricas, a casca, a polpa, as sementes e as folhas, contêm óleos essenciais e substâncias chamadas psoralenos. São eles que conferem a essas frutas o seu cheiro característico e vibrante. E são justamente esses componentes que são tóxicos para os gatos. Felizmente, a maioria dos gatos evita instintivamente o cheiro forte e peculiar dos cítricos, pois é extremamente desagradável para eles. Mas, se por curiosidade um gato comer um pedacinho de laranja ou lamber a casca, isso pode causar problemas. Em pequenas quantidades, os cítricos provavelmente causarão apenas uma irritação gastrointestinal leve, manifestando-se como vômitos ou diarreia. No entanto, se uma grande quantidade de polpa for ingerida, ou, o que é ainda mais perigoso, a casca, onde a concentração de óleos é máxima, o envenenamento pode ser mais grave. Nesses casos, pode levar à depressão do sistema nervoso central, fraqueza, abatimento e até fotossensibilidade da pele. Por isso, se estiver descascando uma tangerina, certifique-se de que o focinho curioso do seu pet esteja a uma distância segura. Sejamos honestos. Quem nunca sentiu a tentação de dar ao seu gato aquele pedacinho de carne gorda que sobrou do jantar? Aqueles restos de bacon, a pele do frango, um pedacinho de toucinho, parece o agrado perfeito para um carnívoro nato. Afinal, a gordura é saborosa e cheia de energia. Mas na realidade,
Esse gesto aparentemente generoso é, na verdade, um atalho perigoso para uma doença muito grave. Estamos falando de pancreatite. É a inflamação do pâncreas, o órgão responsável pela produção de enzimas digestivas e insulina. O sistema digestivo dos gatos, por sua evolução, é adaptado a uma dieta rica em proteínas e com quantidades moderadas de gordura. Ele simplesmente não está preparado para o impacto repentino de uma bomba de gordura. Quando o organismo do gato recebe uma quantidade excessiva de gordura de uma só vez, o pâncreas começa a trabalhar em ritmo frenético. Ele libera uma quantidade massiva de enzimas digestivas. Em alguns casos, esse processo sai do controle, e as enzimas, em vez de digerirem o alimento no intestino, começam a digerir o próprio pâncreas. Isso provoca uma inflamação severa e uma dor aguda e excruciante. O gato se encurva de dor, recusa-se a comer e vomita constantemente. A pancreatite aguda é uma condição que ameaça a vida e exige hospitalização imediata. Por isso, por mais que seu gato peça com aqueles olhinhos, os restos gordurosos devem ir para o lixo e não para o seu potinho. Às vezes, tutores que têm tanto gatos quanto cachorros em casa se perguntam: posso dar um pouco de ração de cachorro para o gato? Ou vice-versa. Afinal, os grânulos parecem tão semelhantes e o cheiro é praticamente o mesmo. Se a ração de um acabou e a do outro está cheia, parece uma solução simples. Oferecer um petisco ocasional não causará grandes problemas. No entanto, alimentar um gato com ração de cachorro regularmente é um grande erro que pode levar a sérios problemas de saúde. Apesar da semelhança externa, as composições dessas rações são drasticamente diferentes, pois foram desenvolvidas para animais com necessidades completamente distintas. Gatos são carnívoros obrigatórios, ou seja, predadores por excelência. Cães, por outro lado, são animais onívoros. A principal diferença reside em uma substância, a taurina. Esta é um aminoácido essencial para gatos. O organismo deles não consegue produzir taurina por conta própria, por isso precisam obtê-la em quantidades adequadas através da alimentação, principalmente da carne. Já os cães são capazes de sintetizar a taurina por si mesmos. Por essa razão, a taurina é adicionada em grandes quantidades às rações para gatos, enquanto nas rações para cães ela é praticamente inexistente. Se um gato for alimentado constantemente com ração de cachorro, ele desenvolverá uma grave deficiência de taurina. E isso é um caminho direto para a cegueira, pois a taurina é essencial para a saúde da retina ocular e para a cardiomiopatia dilatada, uma doença cardíaca mortalmente perigosa. Este ponto da nossa lista exige a sua máxima atenção, pois não vamos falar de alimentos, mas sim sobre o que pode estar guardado na sua farmacinha doméstica. Jamais, em hipótese alguma, administre medicamentos humanos ao seu gato sem a orientação de um médico veterinário. O que nos faz bem pode ser um veneno letal para eles. O exemplo mais gritante e trágico é o paracetamol, também conhecido como acetaminofeno. É um analgésico e antitérmico popular, presente em quase toda a casa. Para os gatos, o paracetamol é um dos tóxicos mais perigosos. Apenas um único comprimido pode ser fatal para um animal adulto. O fígado felino não possui as enzimas capazes de metabolizar corretamente essa substância. Como resultado, formam-se no organismo metabólitos tóxicos que provocam um ataque duplo. Primeiro, eles destroem as células hepáticas, causando uma insuficiência hepática aguda. Segundo, danificam os glóbulos vermelhos, eritrócitos, transformando a hemoglobina em metahemoglobina, que é incapaz de transportar oxigênio. Os sintomas de intoxicação são alarmantes: dificuldade respiratória, inchaço no focinho e nas patas, gengivas azuladas, cianose, vômitos e coma. A morte pode ocorrer por asfixia e falha hepática. O mesmo se aplica ao ácido acetilsalicílico, aspirina, ao ibuprofeno e a muitos outros medicamentos que temos em casa. Se o seu gato adoecer,
A única atitude correta é levá-lo imediatamente ao veterinário. Se você adora cozinhar em casa e às vezes prepara seu próprio pão, bolos ou pizza, então surge em sua casa um perigo adicional, talvez não tão óbvio, mas extremamente sério, para o seu gato curioso. Estamos falando da massa crua com fermento. Uma bola de massa deixada sobre a mesa para levedar pode atrair seu animal de estimação pelo cheiro e pela textura macia. Mas, se o gato ingerir até mesmo um pequeno pedaço, as consequências podem ser desastrosas. O problema reside na própria natureza do fermento. Ele é composto por micro-organismos vivos que, em um ambiente quente e úmido, começam a agir ativamente. Eles consomem açúcar e liberam dióxido de carbono e etanol, ou seja, álcool. E o estômago quente e úmido de um gato é para eles um incubador ideal. O que acontece depois? Uma vez no estômago, a massa continua a levedar e a expandir-se em volume. Ela incha, esticando as paredes do estômago e causando uma dor intensa. Nos casos mais graves, isso pode levar à torção gástrica ou até mesmo à sua ruptura, uma condição fatal. Mas esta é apenas a primeira parte do problema. A segunda é a liberação de álcool durante o processo de fermentação. Esse álcool é absorvido pela corrente sanguínea do gato, provocando uma intoxicação alcoólica aguda com todas as suas consequências: descoordenação, queda do nível de açúcar no sangue, depressão respiratória e coma. Por isso, se você costuma fazer pão ou outras receitas que levam fermento, deixe sempre a massa a levedar em um local absolutamente inacessível para o seu pet. A sessão de cinema em casa, à noite, vem muitas vezes acompanhada de petiscos salgados, um pacote de batatas fritas, biscoitos salgados, pipoca ou amendoins. E claro, logo ao lado surge um gato curioso, ansioso por partilhar a sua refeição. Dar-lhe uma única batata frita parece algo insignificante. No entanto, o excesso de sal é muito mais perigoso para os gatos do que para os humanos. O organismo felino, a nível evolutivo, não está adaptado ao consumo de grandes quantidades de sal. A sua necessidade diária de sódio é mínima e é totalmente suprida por uma ração de qualidade e equilibrada. Qualquer excesso de sódio representa um forte impacto no equilíbrio hidroeletrolítico do corpo. O que acontece em caso de intoxicação por sal? O corpo tenta eliminar o excesso de sódio, retirando água das células. Isso leva à desidratação, sede intensa, vômitos e diarreia. Mas o mais grave ocorre quando o excesso de sódio atinge o cérebro. Isso pode provocar sintomas neurológicos graves: perda de coordenação, tremores musculares, convulsões e coma. Esta condição é conhecida como hipernatremia e exige atendimento veterinário imediato para restaurar o equilíbrio de eletrólitos. Por isso, todos os petiscos salgados da mesa humana, batatas fritas, salsichas, enchidos, peixe salgado, devem ser estritamente proibidos para o seu gato. Atum enlatado. O que poderia ser mais apetitoso para um gato? Afinal, é peixe, e muitos gatos simplesmente adoram o seu cheiro e sabor. Muitas vezes, os tutores compram uma lata de atum em água ou em óleo, destinada a consumo humano, e oferecem-no aos seus animais de estimação. Como um petisco muito ocasional, um pequeno pedaço de atum em água, bem enxaguado, não fará mal. Mas fazer desse atum parte da dieta regular é um grande erro. Primeiro, o atum destinado a consumo humano não é um alimento equilibrado para gatos. Faltam-lhe muitas vitaminas e minerais essenciais que um gato precisa diariamente, como cálcio, vitamina E e até mesmo taurina. A alimentação regular com atum levará à deficiência desses nutrientes e, consequentemente, a sérios problemas de saúde. Em segundo lugar, o atum tem uma característica indesejável. Por ser um peixe predador grande e de longa vida, ele acumula metais pesados nos seus tecidos, provenientes do ambiente, principalmente mercúrio. Para humanos, em quantidades moderadas,
Isso não é perigoso, mas para o pequeno organismo de um gato, a ingestão regular de mercúrio pode levar a um envenenamento crônico. Isso afeta o sistema nervoso e os rins, causando perda de coordenação e outros problemas neurológicos. Portanto, se quiser oferecer atum ao seu gato, opte por patês ou rações úmidas específicos para felinos. E para encerrar nossa lista, um item que exige máxima cautela, especialmente se você gosta de colher cogumelos ou comprá-los de fontes não confiáveis. Cogumelos, para nós, humanos, são uma iguaria, mas para o seu gato, podem ser a última refeição da vida. O problema com os cogumelos é que distinguir um comestível de um venenoso pode ser difícil até para um apanhador experiente. E para os gatos, mesmo aqueles que consideramos seguros para consumo humano, podem ser perigosos. O organismo felino é extremamente sensível às toxinas presentes nos cogumelos. Uma intoxicação pode causar uma vasta gama de sintomas, dependendo da espécie. Algumas toxinas afetam o trato gastrointestinal, provocando vômitos intensos, diarreia e dores abdominais. Outras, muito mais perigosas, atacam os órgãos internos. Por exemplo, as toxinas da amanita verde ou do agárico mosca destroem as células do fígado e dos rins, causando insuficiência aguda desses órgãos. Este quadro evolui rapidamente e, na maioria dos casos, é fatal. Existem também cogumelos que contêm neurotoxinas. Elas afetam o sistema nervoso central, provocando alucinações, convulsões, tremores e coma. Visto que um gato, por curiosidade, pode tentar provar tanto um cogumelo cru, trazido da floresta, quanto um prato já preparado, a melhor regra é a prevenção total. Nunca ofereça cogumelos ao seu felino e jamais os deixe em locais acessíveis. O risco é grande demais, e o custo de um erro pode ser fatal. Então, listamos cebola, chocolate, uvas, álcool e mais 1,5 dúzia de produtos perigosos. Parece que a lista é enorme e o inimigo se esconde em cada canto da cozinha. Mas sabe qual produto da sua casa é, na verdade, o mais perigoso para o seu gato? Ele não está em nenhuma lista de substâncias tóxicas. O produto mais perigoso é a nossa própria pena humana, misturada com a ignorância. É o nosso pensamento. Ah, é só um pedacinho. O que pode acontecer? É justamente esse, um pedacinho, dado repetidamente, que forma hábitos perigosos e lentamente, mas com certeza, mina a saúde do seu pet. É possível envenenar não apenas com uma dose de veneno, mas também com uma alimentação inadequada e irregular. A maior ameaça não é o produto em si, mas a nossa decisão de compartilhá-lo. Lembre-se, a saúde do seu amigo peludo está totalmente em suas mãos. A melhor forma de expressar seu amor não é um pedaço de salsicha, mas sim uma ração de qualidade para gatos, água fresca e sua atenção. A segurança começa com a consciência. Obrigado por assistir a este importante vídeo até o fim. Se foi útil para você, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios. E agora, uma pergunta para vocês. Com quais petiscos seguros vocês mimam seus pets? Escrevam nos comentários quais guloseimas saudáveis eles mais amam. Vamos construir uma coletânea de receitas seguras para nossos amados pets.